Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Lisboa e esse é o podcast do Portal Drops. Aqui você sabe, tem jornalismo, tem informação de qualidade e você fica muito bem informado. A conversa de hoje é sobre a nossa querida Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. E ninguém melhor para falar sobre ela do que o maestro Paulo de Paula. Maestro, uma honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Patrícia. Você está sempre cobrindo, né, a cultura da cidade, a orquestra também. Então, para a gente é sempre uma felicidade estar aqui com você. O legal é que hoje a gente tem um tempo maior para conversar, as entrevistas são mais rapidinhas, né? Hoje a Sim, gente tem exatamente. um tempinho para contar um pouquinho mais também, inclusive sobre a sua experiência profissional, né, maestro? Vamos Conta um lá. pouquinho da sua formação, sua experiência profissional. Eu comecei muito pequeno, né, Patrícia, na música, né? Eu comecei com 7 anos, né, a estudar violino lá na minha cidade, que é Pouso Alegre, na cidade do sul de Minas. Então, Minas tem um programa que é histórico, né, de conservatórios, né, pelo estado, né? Então, cada cidade um pouquinho maior já tinha um conservatório de música, né? Então, era muito comum, né, ter as crianças irem, não era só criança, adulto, né? Todo mundo podia pode, né, frequentar, né, essa escola, né? E era uma escola muito grande. A cidade tinha, sei lá, 80 mil habitantes e o conservatório tinha 2 mil alunos, né? Então, Olha assim, só, é uma coisa... É realmente impressionante, bem né? difundido assim, Bem né? difundido, bem comum, né? Uhum. Então, eu comecei lá e fui ficando, fui gostando, né? Música tem muito disso, né? Aliás, tudo, né? Essa coisa do... Quando a gente encontra um ambiente que é interessante, né? Você vai ficando, né? Então, fui ficando e acabei ficando até É, hoje. mas o gosto pela música, ele foi natural ou foi mais incentivado pela escola mesmo? Não, Pela música clássica, especialmente? eu gostava no conservatório lá, não tinha muito essa divisão de clássico e popular, né? Eu estudava violino, mas era uma escola muito aberta, né? Então, Uhum. assim, você tinha os instrumentos populares, tinha os instrumentos clássicos, né? E todo mundo se frequentava, não tinha muito essa divisão, né? Então, estava lá para estudar música, não necessariamente para estudar só clássico, só popular, né? A gente tocava de tudo, né? Praticamente, né? E era uma escola à parte da escola comum, né? Era um conservatório mesmo, né? Uma escola que a gente ia depois da aula, vamos dizer assim, né? E eu No não me lembro muito bem, contraturno, né? contraturno, exatamente. Não me lembro muito bem, assim, se eu fui porque os meus pais me matricularam, ou eu não me lembro, não tenho essa lembrança, né? Mas eu sei que eu fui gostando e acabei ficando, né? Assim, fui... Mas quando que chegou o momento de falar assim, não, eu vou me tornar um músico profissional? Eu acho que ali com uns 12 anos eu Já bem já tinha essa novinho. vontade É. de tornar. Passava quase esse contraturno, passava todos os dias lá, assim, é, precisando ou não, né? Ia lá, Uhum. ficava, era uma escola grande, assim, tinha um espaço grande, né? E acho que com uns 12, 13 anos já tinha isso decidido na minha cabeça, assim, É. isso aqui que eu quero fazer quando crescer, vamos dizer assim, né? E daí? Foi pra qual escola? Aí eu continuei lá. Depois, quando eu tinha 15 anos, eu fui estudar em São Paulo, na escola municipal, né, de música, né, acabou o conservatório foi ficando, era uma escola, foi ficando mais limitado, né, para mim ali. E aí eu ia, né, uma vez por semana, saía, viajava 4 horas, né, de Pouso Alegre até São Paulo, né, fazia aula e Nossa, voltava. verdade. É, 15 anos, ia, chegava, saía da escola, já ia praticamente direto para a rodoviária, depois chegava meia-noite em casa, né? Meu, Pra ir pra escola é no outro muita dia. dedicação, né? Eu queria, né? Quando a gente quer, É um objetivo, é uma a gente vai meta. fazendo, né? É. E aí depois, quando chegou na época de decidir pela faculdade, eu já sabia, né? Eu acabei vindo pra Unicamp, aqui do Unicamp. lado, né? Então, e aí fiquei aqui na região desde sempre, Então, formado pela Unicamp. pela Unicamp. Muito bem. E Indaiatuba? Em que momento Indaiatuba surgiu na sua vida? Indaiatuba surgiu ainda na graduação, né, lá na Unicamp. Eu tinha sido convidado para reger uma orquestra infanto-juvenil da Unicamp. Acho que não existe mais, é um projeto que aconteceu na minha época lá, que assim, eles reuniam filhos da comunidade, né? Então era uma orquestra muito interessante, né? Tinha desde o filho do segurança até o filho do diretor do instituto, né? Do diretor da faculdade ali, Que de cada um legal. dos institutos. Então era uma coisa bastante misturada, assim, Democrático. democrática, exatamente, né? E eu estava lá, era um trabalho voluntário também, né? Eles precisavam de alguém que tanto regesse quanto também tocasse instrumento de corda, né? Uma orquestra de corda, então é uma orquestra que tinha essa função didática, né?
E a gente participou de um encontro de orquestras em Contagem, lá perto de Belo Horizonte, né? E tava uma orquestra do Guri de Indaiatuba lá, na época. Uma orquestra municipal do Guri, tinha um nome, não me lembro exatamente o nome, né? E era um final de semana, né? A gente passou lá, tinham outras orquestras também, orquestras infantis participando, né? E aí chegou no meio do ano, acho que o regente que estava nessa orquestra do Guri, ele saiu, e o Guri decidiu acabar com aquela orquestra, né? Aproveitar, o Guri na época era do estado, né? E aí, então, só que aqui em Indaiatuba haviam várias crianças, né, que estavam começando a querer ir para Tatuí, né, que é muito perto, não é muito perto, né, mas não, era a opção que eles tinham, né, de para continuar os estudos. E também é uma escola muito conceituada, né, muito Exatamente. bem conceituada, né. Porque o Guri também ele dá uma iniciação, né, mas tem é um momento... né, o Guri. O Guri é muito excelente, né, essa penetração que ele tem, né, no estado, né. Mas ele tem uma limitação, né? Aquele pessoal que quer um pouquinho mais avançar, já precisa dar um passo além, né? Que aí o Guri não consegue oferecer por conta da própria particularidade do Guri, né, Patrícia? Então tinha um grupo de crianças aqui e foi nesse momento então que eu fui convidado pela Érica, que era a secretária de Cultura na época, Érica né? Novak, exatamente. Ela me chamou, eu vim, tinha 22 anos de idade, 23, né? E até foi assustador, né? Porque você espera um regente, quando você espera um maestro, você espera um senhor, né? Não um moleque de 20 e poucos anos, né? E ela tinha essa proposta, fez essa proposta. Ó, a gente tem esse grupo de crianças aqui, né? De pré-adolescentes e a gente quer um dia ter uma orquestra na cidade e tal. A gente quer fazer alguma coisa, né? Um projeto, né? E como eu estava aqui do lado da Unicamp, né, eles conheciam isso, tinham algum contato e foi assim que começou. Então, assim, a gente começou como uma orquestra jovem, né? Na época era uma orquestra escola. Então, assim, os alunos vinham, tocavam na orquestra. Isso em 2003, né? Em outubro de 2003, né? E no ano seguinte a gente começou com as aulas. Então, os alunos tocavam na orquestra. Eu trouxe alguns professores, né? Alguns colegas de faculdade, né? Que precisava, Indaiatuba ainda não tinha professores de música, né? Tinha alguns, mas não tantos ainda, né? Como tem hoje, né? E aí a gente começou. Os alunos vinham, faziam aula e tocavam na orquestra, né? Alguns estão até hoje na orquestra, já viraram profissionais, viraram professores, né, da nossa instituição e começaram lá atrás, ainda criança, vamos dizer assim. Né? E você tinha uns 22 e já são mais 22 anos. Exatamente. Olha só. Exatamente, quase uma vida. Uma vida. E a Associação Mantenedora, ela surgiu, como que ela foi fundada? Então a gente começou como que isso foi se organizando, a parte administrativa mesmo, né? Então a gente começou em 2003, no final de 2003, ainda meio quase informal, vamos dizer assim, né? Começou esses ensaios, em paralelo também a constituição de uma associação, né, uma organização que pudesse, uma pessoa jurídica, né, que pudesse gerir, né, esse trabalho todo, né. Então, em paralelo com o trabalho com as crianças, eu fui conhecendo pessoas na cidade, né, que foram os fundadores, né, da associação junto comigo, né? A gente foi escrevendo estatuto, né? A gente foi fazendo todo... Então, participei de todo o processo mesmo, assim, desde do começo, né, ao fim, né? Tanto musical quanto burocrático também, né? Então, a Paina, o Correia, né? Esse pessoal todo que somos muito, muito gratos, né? Pela disponibilidade. Eu vou falar do seu Antônio Correia, o pessoal conhece como superintendente do CEPREV. Toninho, né? Alguns chamam ele. E a Paina é a esposa dele. Exatamente, a Paina. E, assim, né, muito conhecido na cidade também, né? Então, mas assim, só para o pessoal, o nome completo para o pessoal saber exatamente. Então eles participaram também desse processo. Exatamente. E tem essa história, né, na verdade, né, da nossa associação de ser em paralelo ao parte artística, essa parte de quem tocava e estava na prática, né, Patrícia, a gente ter essa preocupação sempre de ter o envolvimento da comunidade, né? Então, assim, a gente tem a orquestra, mas a gente tem uma associação, uma diretoria que não são músicos, né? Não são pessoas que atuam ali na orquestra, mas são pessoas interessadas, né? Pessoas da comunidade que compraram essa ideia, né? E cada vez mais vão chegando, né? Depois chegou a Lourdes também, uma outra pessoa fantástica, né? E aí a gente vem compondo, né? O Edilton, né? O Henrique, enfim, é gente que tem interesse na música, né? Tem interesse e que participa
doando o seu tempo, né? Participa como voluntário. Aproveitando, mando um beijão para Lourdes Baraldi, que é a presidente, né? Uma pessoa muito querida, muito conhecida também na cidade, muito querida. E ela é, assim, sua fã, fã da orquestra, defensora. É muito bacana, realmente, esse envolvimento, como as pessoas adotaram, né? Exatamente. A Lourdes atualmente é a nossa vice, né? A vice, nosso presidente é o Renato, né? Mas ela já foi a presidente. Ela já foi presidente, mas é uma pessoa super, super engajada. Envolvida. Assim, uma mãezona da orquestra. Aliás, assim, ela tem o dedinho dela nessa entrevista. Tem, tô sabendo. Que a gente conversou. Enfim, então, Lourdes, beijo pra você. Tem o dedo da Lourdes em quase tudo também, né? É uma pessoa muito legal, muito ativa, né? Muito interessada nas coisas da orquestra. Isso assim. mesmo. E daí, então, assim, quer dizer, tem um custo também, né, para manter. Por isso teve que ter essa parte jurídica, né? Não só de custo, mas de ter uma pessoa jurídica, né? Alguém que se responsabilizasse, vamos dizer assim, né? por toda a instituição. Né? Porque você tem que contratar professores, tem que contratar... Na época era só professores, né? Hoje tem que contratar músicos, né? Serviço, a parte administrativa, né, Patrícia? Então, você tem que ter um guarda-chuva ali que vai encampar isso, né? Do ponto de vista burocrático, né? Então, assim, eu sempre falo que a nossa instituição, né, a nossa orquestra, ela é uma orquestra que vem sendo construída, né, ao longo do tempo. Assim. A gente não começou com um decreto, né, como muitas orquestras. Agora está instituída a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, sei lá, vai ter tantos cargos, não sei o quê, né? Não, a gente vem realmente construindo isso ao longo desses 20 anos, né, essa instituição. Né? Então, tijolinho por tijolinho. Tijolinho, ano a ano, né? Então, assim, um trabalho que eu acho, assim, que quando você está no começo, você dá uma certa ansiedade, né? Parece que às vezes não vai, né? Mas depois a gente começa a perceber que isso tem uma vantagem nisso, né? De você, primeiro, não dar passo maior que a perna, né? Você vai realmente construindo as coisas, isso dá uma solidez muito maior, né? Igual uma casa, né? Você constrói uma casa em um mês, né? É meio perigoso, né? Você, né? Agora, se você vai construindo, fazendo todo o passo, né? Ainda mais sendo uma associação que é independente, né? A gente recebe a subvenção, a gente tem um apoio da prefeitura, sempre teve desde o começo, né? Depois entrou a Tânia, né? Então, que deu também um super apoio e dá até hoje, né? A gente tem uma parceria muito boa, mas a gente é uma associação independente, né? Então, assim, a gente vai construindo isso, né? Tem construído isso com a ajuda dessas pessoas todas, né? Desses voluntários, das pessoas da comunidade, mas também com o nosso grupo profissional, né, de gestão ali. Eu tenho uma equipe muito boa. Aliás, eu sempre brinco que assim, uma das melhores coisas que eu fiz em Indaiatuba, né, nem é reger a orquestra lá, é ter conseguido juntar, né, pessoas que realmente são não só capazes, mas são de um profissionalismo assim absurdo. Assim, eu quando vejo outras orquestras, vou em outros lugares, eu sempre fico assim, nossa, como esse grupo, né, de Indaiatuba é profissional e é bom, e eu tenho sorte de poder trabalhar com essas pessoas, né? Vitor, Marcel, Ariane, né? São pessoas que estão ali comigo no dia a dia, né? No bastidor, e que têm um papel importantíssimo dentro da instituição. E então hoje bom, primeiro surgiu a Orquestra Jovem e são várias orquestras. Explica um pouquinho essa parte da rede de orquestras. Então voltando na história, a gente montou essa Orquestra Jovem, né, Patrícia? E aí, assim, depois de 10 anos, não, vou chegar aí, né? Depois de 10 anos, né, com o progresso dessa Orquestra Jovem, a gente acabou criando a Sinfônica. Isso em 2014, né? Em dezembro de 2014, né? E a Jovem continua existindo, né? Então, assim, foi uma orquestra além, né, daquela, já uma orquestra profissional, né, que era uma das nossas metas, né? Criar uma orquestra em Indaiatuba, uma orquestra que tivesse músicos de Indaiatuba, que não seria possível quando a gente criou lá atrás, né? Porque ainda não tinha, né? A gente foi gerando esses músicos, a gente foi trabalhando, lapidando, né? Formando mesmo, né? Formando, o profissional. Exatamente, que é uma coisa importante. Né? Porque se você monta uma orquestra numa cidade que não tem uma tradição, ou não tem, né, os músicos ali, todo mundo vem de fora, né? Se você está muito perto de Campinas, né, perto de Tatuí, então as pessoas elas vêm e vão embora depois, não fica nada na cidade, né? Então, se você tem esse trabalho de formação, você está desenvolvendo, você está formando um ecossistema ali musical, cultural, né, que vai contaminar toda a cidade, né? É diferente de quando a pessoa vem e vai embora, né? Não, vem, toca na orquestra, mas depois dá aula, né? Tá ali, vai no supermercado, né? Encontra com todo mundo. Então isso vai gerando uma proximidade, né? Então em 2014 a gente montou a Sinfônica
Mas continuou com a jovem, né? E logo em seguida veio também a nossa escola de música, que daí a Orquestra Jovem já era uma escola, né? Mas aí a gente resolveu, vamos instituir isso como uma escola mesmo, né? E aí, com a escola de música, também veio a necessidade de ter outros grupos, né? Porque à medida que a gente foi ampliando, né, a escola, né, disseminando a escola pela cidade, né? Porque isso é importante, né? A gente está hoje em vários bairros, né? A gente começou a criar esses outros grupos. Então, hoje a gente tem a Sinfônica no topo lá, que é um grupo, uma orquestra profissional, né? Os profissionais e tal. A gente tem a Jovem, né? Que é um pessoal que está em estágio de profissionalização, né? Eles não são obrigados a se tornarem profissionais, né? A gente nunca tem essa obrigação, né, Patrícia? Mas eles têm essa possibilidade, se eles quiserem, né? A gente quer dar essa possibilidade para eles. E, além disso, a gente tem outras 2 orquestras que vêm antes da Jovem, né? Tem uma orquestra infantil, que é a Alegreto, e uma infanto-juvenil, que é a Alegro, né? Então, a gente hoje tem um sistema de orquestras aqui em Indaiatuba ligadas à Sinfônica. Aí, sim, para uma pessoa completamente leiga, o que diferencia uma orquestra da outra? No nosso caso, é uma orquestra, é uma escadinha mesmo, de formação, né? Então, a gente tem a Alegreto, que são os que estão mais iniciantes ali, né? Nos instrumentos pequenininhos, né? Que é fofo não tão também, pequenininhos, né? Às vezes a gente está começando também trabalho com adultos, né? A gente sempre trabalhou com criança, agora a gente está abrindo algumas turmas de música para adultos também, né? Mas são esses que estão mais no começo, né? Depois tem a Alegro, que é aqueles que já estão se despontando ali, né? Que resolveram continuar também, né? Porque tem uns que estudaram, por exemplo, para mim já está suficiente, vou fazer outra coisa, né? E tem uns que vão ficando, né? Eles passam para Alegro e depois da Alegro vem a Jovem, né? Que é essa orquestra, eu sempre tipo um curso técnico, né? Assim como tem a FIEC, a gente tem a Orquestra Jovem, né? E ali também alguns já começam a estagiar na Sinfônica, né? Alguns concertos, alguns já participam, alguns concertos da Sinfônica, né? Ali do lado dos profissionais, né? E aí, acima de tudo, vem a Sinfônica de Indaiatuba, que é uma orquestra profissional mesmo, né? Todos os músicos que estão ali, eles são músicos profissionais, né? É um trabalho mesmo, né? São trabalhadores da música. Então, o Paulo é o maestro da Orquestra Sinfônica Profissional. Exatamente. Aí, da orquestra jovem que está se tornando sinfônica, é o Anderson. É o Anderson Vargas, isso. Eu fui regente da Jovem por muito tempo, né? Mas daí com excesso de coisa, a gente vai tendo que deixar, né, Patrícia? Então, assim, em algum momento eu deixei a Jovem, né? Fiquei só na Sinfônica e vieram outros regentes, né? Primeiro veio o Álvaro, né? Damaso, depois o Felipe Oliveira, né? E desde o começo desse ano, o Anderson, né? O Anderson Vargas, né? Que é um músico da Sinfônica e que está lá trabalhando com a Jovem nesse momento. O Felipe também é um querido, já esteve aqui, né? Bem conhecido, então é só para registrar, um abraço também para o Felipe. Agora, eu acho que é importante falar aqui que os locais, né? Na escola de música da Orquestra Sinfônica, as aulas, aqui, né? Tem um período, né? De abertura dessas vagas, né? Para as aulas. Não é o caso, para esse ano não tem mais vagas abertas, né? Isso. Realmente a gente tem uma fila de espera, viu, Patrícia? Então, quem tem interesse em estudar, a gente sempre recomenda, entra em contato, a gente vai compondo ali, né? Até na hora que abre as vagas, a gente chama essas pessoas ou abre do zero mesmo, assim, né? Mas é sempre interessante. Exatamente, né? Então, assim, é sempre interessante quem quer estudar, quem tem um filho, mesmo adulto, né? Como eu falei que agora a gente está começando com essas turmas, né? Entrar em contato mesmo, né? E até já vai seguindo a orquestra, né? Vai participando das ações e fica ligado, porque toda hora abre, né? Assim. E é porque acontece, tem aulas lá em Itaici, em vários locais da cidade, não é só tem na Centro Cultural Wanderlei Pérez, Estação Cultural Itaici, e também tem no Piano. A gente tem no Piano, né? Lá na Namorada do Sol. Então, são 4 polos, né? Não, a gente tem mais ainda. Tem mais ainda? A gente ainda tem um em Videiras. É lá verdade, pra frente, Videira. né? Eu fui na inauguração disso. A gente tá com o polo lá. A gente tá também na Perpétuo Socorro, Namorada do Sol, já mais lá pra dentro, né? E a gente tem também outros 2 polos que são nossas pérolas do momento, né? Que são com o pessoal do Somos do Bem, né? E a outra é com a DVI, né? Então são 2 polos voltados para PCDs, né? Pessoas com deficiência, estão na DVI, deficiência visual, né? Aulas de música para eles lá. E na Somos do Bem também. A gente tem algumas turmas lá, né? Com parceria. Então, assim, a gente tem...
com uma ideia de realmente democratizar, né, Patrícia? Tanto esses locais todos, né, de tentar chegar no máximo... Né? Bairros distantes, videiras, né, bairro rural, né, longe, né? Às vezes é difícil, né, para uma criança sair de lá e vir até o centro, né? Tornar mais acessível mesmo, né? E também para esses grupos, né? Sim. Lá na DVI, né, pessoal que tem deficiência visual, né? A gente tem as aulas para eles lá, nós somos do bem. Então, assim, a gente tem realmente procurado atingir o máximo possível de público, né? Porque a gente acha que todo mundo precisa disso, né? Muito legal. E aí são quantos professores? Tem uma ideia de total de alunos em todos esses polos? A gente tem quase 300 alunos atualmente. Não lembro de cabeça o número exato para dizer, assim, mas é em torno de 300, né? Tudo gratuito, né? Tudo sem custo, né? Então é só... ter vontade e a gente ter a vaga, né? É sempre isso que a gente coloca. Né? E aí tem a subvenção da administração municipal e mais patrocinadores também. Exatamente, leis de incentivo, né? Que a gente trabalha muito, né? Então a gente tem a subvenção municipal, que é o nossa base, vamos dizer assim, né? E fora isso tem as leis de incentivo, Lei Rouanet, PROAC, né? Que é a lei lei de incentivo do Estado, né? Ligado ao ICMS. Então a gente tem algumas empresas, né? Parceiras que têm trabalhado com a gente, a John Deere, né? A Plastec, a Tuberfil, que são empresas daqui de Indaiatuba, né? Que estão instaladas aqui, né? Não são daqui, mas estão aqui, né? E que tem essa crença, né, esse compromisso com a comunidade, né? Então, essas leis, elas, na verdade, é destinação de imposto, né? Então, geralmente é um imposto que a empresa vai ter que pagar mesmo e ela resolve, olha, eu quero que essa parte desse imposto vá para essa instituição, né, essa entidade, né? Até a gente sempre estimula, né, que as empresas façam isso, né? Porque é bom tanto para a orquestra quanto para outras. A Candelária também, né? A reforma da Candelária, eles têm trabalhado com isso. Então, assim, isso é muito importante para gerar, tanto para as entidades conseguirem, né, fazer mais coisa, né? Mas até para gerar uma ligação, né, dessas empresas com a comunidade. E né? sabe para onde está indo também, né? Esse recurso, né? É uma vantagem também. Então, para as empresas que quiserem patrocinar, é só nos procurar também. A gente faz uma apresentação, te mostra todos os trabalhos. Né? Tanto para as vagas quanto para patrocínio, seria legal um contato, né, da orquestra. Pode ser pelo Instagram mesmo? Pode ser pelo Instagram, a gente já direciona, é até mais fácil. Que a gente Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, tudo junto. Exatamente. É isso, Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, tudo junto. Depois eu vou repetir, mas é isso. Então, mas assim, e esses recursos, eles estão sendo suficientes para manter tudo isso? Ou vocês buscam ampliar para também outros projetos? O que está na meta da associação? A nossa meta é sempre ampliar, né, Patrícia? Então, assim, tanto ampliar as aulas, né, ampliar os concertos, né? A gente tem tido uma demanda muito grande de tudo, na verdade. Né? Essa Indaiatuba é uma cidade que tem crescido muito, né? Crescido tanto na população, mas crescido também na vontade de cultura das pessoas, né? Eu noto isso, né? Então, assim, os concertos estão sempre lotados, né? Isso que eu ia falar, interessante isso, né? Que a gente percebe que ao longo dos últimos anos houve um crescimento muito grande do público mesmo dos concertos, né? Exato. Além dessa ampliação das aulas, né? Do ensino da música, os próprios concertos, eles têm atraído um público maior. E a orquestra também tem diversificado, inclusive até o repertório, para talvez ter essa penetração mesmo, né? A gente tem uma programação muito variada, né, Patrícia? Desde de rock, né? Desde lá de show, rock sinfônico, né? Samba sinfônico a gente já fez. Então, assim, a gente... fantástico o samba sinfônico. A gente faz tudo sem deixar de fazer o que é um repertório de uma orquestra mesmo, né? Que também tem que fazer, né? E que também tem... Eu acho muito interessante isso, né? Muitas vezes a gente acha que esses grandes shows assim mais populares, eles são os mais concorridos, e são, né? Mas assim, a gente tem feito concertos clássicos no teatro, né? Que fica muita gente para fora, na verdade, né? Então, assim, isso quer dizer que as pessoas querem ver o rock sinfônico, e a gente vai continuar fazendo, eles querem ver o samba sinfônico, né? A gente também vai fazer geek, né? Mas elas querem ver também Mozart, Beethoven, né? Eles querem ver o repertório brasileiro para orquestra também, que a gente tem feito muito, né? Repertório atual, né? Então, isso deixa a gente feliz. Às vezes um pouco preocupado também, né? Às vezes tem algum estresse ali na portaria, no saguão, né? E
E a gente sempre tenta fazer com que as pessoas entendam que o teatro tem uma limitação, né? E a gente não pode pôr mais gente, porque isso é uma questão até de segurança, né? Das pessoas que estão ali, né? E a gente acha ruim, né? As pessoas ficarem de fora, né? Acha chato, né? A gente não fica triste, mas também fica feliz do teatro tá cheio, né? E de saber que existe essa procura, essa vontade, né, das pessoas. E por isso agora a mudança, então, para o Simpla, para a reserva dos ingressos pelo Simpla. A gente vai fazer um período de experimentação, né, pelo Simpla, de retirada de ingressos. A gente vai deixar uma cota também lá na bilheteria, né, para as pessoas. Tem gente que vai ter mais dificuldade, né, em mexer com os meios digitais, né. Mas sempre fazendo também aquela campanha, né, Patrícia? Assim, se você pega o convite, vá, né? Porque uma das coisas que a gente nunca fez até hoje, né, pelo Simpla, é de ver em outros lugares, né? Que como os concertos são gratuitos, né? Muitas vezes as pessoas pegam o ingresso na dúvida, eu não sei se eu vou, se não vou, na dúvida eu pego, né? E acaba não indo, né? E aí tanto o teatro não fica cheio, né? Quanto acaba tirando, né, a oportunidade de quem queria ir. Então a gente... Quando for pegar o ingresso, já reserva a data, horário, já deixa na agenda e vá curtir. Exatamente. Né? E quando a orquestra vai para o ar livre, como um maio musical, por exemplo, quando vai com Paralamas do Sucesso, quando Paulo faz Miklos, toda essa, né? Com Paulo Miklos, como é essa experiência de ir para fora, né? Tocar na rua, digamos assim, né? E com essa experiência também, essa parceria com músicos aí de nome, né? Nacional, assim, né? É sempre um evento especial, né? A gente vem há muito tempo a gente já vem fazendo isso, né, Patrícia, tocando em palco externo, né? Então a gente já vem construindo a gente já sabe fazer, né? Vamos dizer assim, né, atualmente, né? Tanto do ponto de vista principalmente do ponto de vista técnico, né? Que é o que é mais difícil às vezes nesse tipo de evento, porque uma orquestra é uma instituição acústica, vamos dizer assim, né? Ela não foi feita para tocar com um microfone como a gente está aqui, né? Não é igual uma guitarra que você liga lá. Então você tem que ter um cuidado maior, né, para equalizar, né? Você tem um monte de microfone, né? Então vai tendo questões técnicas ali para resolver, né? Que a gente já resolveu, né, já há algum tempo, né? Mas é sempre um momento especial e é interessante que é especial para esses artistas também, porque assim não é todo dia que todo mundo toca uma orquestra. Então às vezes esses artistas mais conhecidos, né? A prática deles não é tocar com orquestra, é fazer uma outra coisa, né? Então assim eu sempre noto que eles gostam de mas vir, tem vários gostam de fazer. Já aderiram e fica lindo, né? É maravilhoso, porque você junta dois universos ali, né? E cada um contribuindo com o que tem de melhor, né? E fica um show fantástico, né? E a gente já fez Lenine, né? Paulo Miklos, né? Paralamas, a gente tem feito... E também os artistas da cidade, né? Eu sempre gosto de dizer isso, a gente traz todos esses cantores, essas pessoas, mas assim, a gente tem buscado também sempre fazer alguns eventos, né, alguns concertos também com cantores populares da cidade, inclusive, né? Então, assim, é sempre uma procura nossa alimentar, né, musicalmente a própria comunidade também, né? Isso não só fazendo os concertos, mas também trazendo os artistas locais também para participar, né? E aproveitando que o Márcio falou a parte técnica, né, da acústica, né, que a orquestra aí assim chega no ponto meio chatinho assim que eu vou ter que falar, que daí no caso tem que ouvir em silêncio, gente. Não dá para ficar conversando durante a apresentação. Como é que é isso, Maestro, lá do palco? Do teatro a gente recebe, né, é uma linha tênue, né, que a gente segue, né, nós ali da orquestra, né, porque assim a gente ao mesmo tempo que a gente recebe muita gente reclamando, tem criança chorando, né? Tem barulho, tem gente que entra e sai toda hora, bate a porta do teatro e tal, né? Mas a gente também não quer limitar, não quer restringir, né? Não quer proibir as pessoas de irem, né? Então a gente tem tentado, de algum modo, conscientizar as pessoas. Olha, se você vai... Tudo bem, você vai assistir o Paralamas na praça, é um show, né? Então ninguém vai querer ficar ali num silêncio absoluto, né, Patrícia? Mas lá no CIAE Mas o CIAE é um teatro, né? Então, às vezes, é um tipo de repertório que, às vezes, requer uma atenção maior. Os instrumentos são acústicos, né? Como eu falei. Então, às vezes, tem uma parte mais delicada ali, né? E, às vezes... E a arte tem isso, né? Não só a música, o teatro, né? A dança. Talvez de procurar transportar a pessoa por algum momento ali, né? Desse mundo para um outro lugar, né? Uma outra área de conhecimento, de experiência, né? E, às vezes, isso traz... a gente para a realidade de novo, né? Então você está lá assistindo um concerto, de repente uma criança está numa outra dimensão, né? Está assistindo uma peça de teatro, né? Também, né? Vendo uma coisa ali.
e de repente tem alguma coisa que traz você de volta ali pro teatro, né? Traz para sua vida e quebra um pouco o encanto, né? Então, assim, é sempre isso, né? Não, a gente não proíbe a criança de ir, mas sempre dizer pro pai, olha, às vezes a criança vai ficar um pouco inquieta, né? Porque também não é muito fácil ficar ali 1 hora ali assistindo uma orquestra, né? Para uma criança de 2, 3 anos, sei lá, né? Mas não é só a criança, não. Adulto no celular, exato. por exemplo, entendeu? Então, se você é chata aqui, música clássica é legal ouvir em silêncio. Mas também a gente tenta não formalizar tanto, né? Não Tava vai ter nenhum general lá pra... né? Mas enfim... Que a gente estava falando sobre uma outra entrevista, falando até sobre roupa, né? Da orquestra, né? Então, assim, eu mesmo falei assim, olha, eu nunca regi de casaca e não pretendo, assim, a menos que seja necessário. Mas, assim, mais formal, porque não cria uma barreira que não deve existir. Distancia. Né? Distancia, exatamente. Né? A ideia nossa é sempre... Aproximar da comunidade. Aproximar da comunidade, né? Eu brinco, assim, eu tenho falado sempre isso, que é o meu sonho, essa minha ideia é que a orquestra não fosse uma orquestra sinfônica, né? Não fosse uma coisa especial, fosse uma coisa ordinária, na verdade. Assim como tem o supermercado e o banco, né? Que ninguém questiona a existência, né, Patrícia? Ninguém vai questionar por que tem um banco na cidade? Porque tem que ter, né? Por que tem supermercado? Por que tem uma orquestra? Porque tem que ter, né? Porque aí teria mais fãs, digamos assim, né? Mas, não só de fã, mas é uma coisa natural. Vou assistir orquestra, isso faz parte da minha vida, né? Se não tivesse orquestra, eu ia sentir falta, né? Então, assim, a minha ideia é sempre essa, né? Então, com isso faz parte é tentar aproximar as pessoas, né? Da orquestra, né? E assistir, né? A gente sempre, quando acaba o concerto, eu procuro sair ali no saguão, né? As pessoas vêm, conversam, né? Desmistificar, na verdade, a música clássica, né? Tirar a formalidade, essa coisa, exatamente. Né? E só dizer que é para todos, né? Todos que querem assistir, querem ouvir, né? Não existe essa limitação, né? Tá bom, então, menos chata. Mas é claro que incomoda o barulho, né? Mas assim, né, a gente não precisa bater porta, né? Na hora de sair, de repente, no meio da apresentação, bater na porta do teatro, ou deixar o celular ligado. Essas coisinhas, assim, que podem ser evitadas e não é, na verdade, assim, nada, não é uma chatice cobrar isso. Acho que é um bom comportamento que deve ser adotado, na minha opinião. Sim, assim. sim. A maior parte reclama, na verdade, né? Porque às vezes é um ou outro que disturba ali, né? E aí afeta todo mundo, né? Então, assim como a orquestra é um ente coletivo, né? Então, assim, que cada músico ali, na verdade, não está sozinho, né? Ele depende de todos os outros, né? A plateia também é coletivo, né? Você está ali, você não pode afetar o seu vizinho ali, né? Que está sentado do seu lado, né? Todo mundo ali para assistir, né? Para ouvir. E aí, agora a orquestra tão jovem está numa fase muito especial. Conta pra gente, então, essa. Então, a Orquestra Jovem, que começou no começo, né? Que eu sempre falo que a nossa célula máter, né? Que começou tudo, né? Foi a Orquestra Jovem, né? E que até agora foi uma orquestra de cordas, né? De uma formação, né? De cordas são violino, viola, violoncelo, né? Aqueles instrumentos que ficam ali. E agora a gente resolveu dar esse passo, que é ampliar, né, essa Orquestra Jovem para uma orquestra sinfônica, que é uma orquestra que vai também incluir instrumentos de sopro, né, e percussão. Então agora vai ser assim como a gente tem a Sinfônica de Indaiatuba, a gente vai ter uma mini sinfônica ali formada por esses jovens, né, e que já vão poder começar a ter essa experiência de um repertório maior, né, Patrícia? Um repertório mais, de fato, mais parecido com o que é uma orquestra sinfônica de fato, né? E para eles vai ser uma experiência incrível e para a cidade também, né? Porque Indaiatuba vai passar a ser uma das poucas cidades que tem uma orquestra sinfônica, já né? Mas tem uma orquestra sinfônica jovem também, né? E foi muito impressionante que a gente fez no começo do semestre a gente fez uma seleção, né, para essa orquestra sinfônica jovem, né? Seleção de músicos? De músicos jovens, né? E apareceram uma quantidade enorme de músicos de toda a região, não só de Indaiatuba, porque realmente existe esse vácuo, né? Esse vazio, né? De pessoas jovens, né? Querendo tocar sem ter um lugar para tocar, né? Então, assim, nesse ponto Indaiatuba também sai na frente, né? De ter tanto a jovem quanto a sinfônica. E aí eles são contratados? Alguns são todos, lógico, remunerados, né?
enfim, mas a associação que faz a contratação dos músicos? Na verdade, sim, a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, sim, é uma orquestra profissional, então todos os músicos lá são trabalhadores, né, da música, né, então, enfim, recebem, então. A Orquestra Jovem, não. A Orquestra Jovem são estudantes, né, então, assim, a gente disponibiliza algumas bolsas de estudo para alguns só ali que se destacam mais, enfim, que estão assim, né, mas não são para todos, né. Uma das nossas metas é justamente conseguir abranger o maior número possível, né, para poder oferecer uma bolsa, né, até para manter os estudos, né, manutenção de instrumento, né, para eles comprar corda, né, poder manter o seu estudo musical, né, não é um salário, é uma bolsa mesmo, né. Entendi. Então, para dar continuidade aos estudos. exatamente. A gente ainda não conseguiu, né, para todos, né, mas uma das nossas lutas é conseguir mais bolsas, né, para essa jovem, e ampliando para que todos possam, né, usufruir disso também, né? Olá, quem quiser colaborar, então, ó, já tem um motivinho ainda para, exatamente, um motivo para procurar a orquestra novamente, né, e fazer essa contribuição. E assim, no dia, então, na sexta tem um concerto de estreia, então, né, na sexta-feira, dia 12 às 20 horas no CIA. Como que vai ser esse concerto, maestro? Esse concerto vai ser um concerto, não quero estragar surpresas, né? Então já é um concerto, aqui. um concerto sinfônico mesmo, né? Então e eu acho muito importante que as pessoas, né, irem nesse concerto, né, de estreia da Sinfônica Jovem, não só para ver, e não tenho dúvida que elas vão se surpreender, né? Não é porque é jovem que tem um nível mais baixo, não. Uma orquestra que está tocando super bem, né? Mas justamente para fazer parte desse momento, né, não só da orquestra jovem, mas também da cidade, né, de tá montando essa orquestra, estreando essa orquestra, né, tá dando esse passo além, né, não tá montando. É uma comemoração, né? Uma comemoração e apoiar também, né, esses músicos, né, esses jovens. Eu sempre digo assim, a gente precisa muito do apoio, e não é só apoio financeiro, né, claro, né, mas assim, desse apoio, assim, desse engajamento, né. Porque a Sinfônica, de um certo modo, ela já tem um público, né, já tem um engajamento, né, mas assim, cada vez mais a gente tem procurado para a orquestra jovem, né, para os nossos recitais de alunos, né, para a nossa escola, trazer também a comunidade, né, Patrícia, para que eles possam ver também que isso acontece na cidade, isso é da cidade, isso é bom para a cidade, né, e que tem muita criança que está querendo aprender, né, então isso também é uma coisa bastante interessante, né, todo mundo acha que música clássica é uma coisa meio passada, né, datada, e não é, né? Então tem muita criança querendo tocar. Atemporal, né? Atemporal, né? Porque é uma coisa que realmente quem começa a adentrar vai gostando cada vez mais, né? É muito rico, né? Um universo muito rico, né? Então, tem muita criança querendo estudar, tem muito jovem querendo tocar, né, em orquestra, né? Então isso é um movimento que Indaiatuba está muito bem, mas ainda pode ser maior, né? Indaiatuba já é um exemplo, eu acho, na região inteira, né? Todo esse movimento musical que tem aqui, né? Mas a gente pode ser mais ainda. Né? E legal que aí a criança vai estudar, a família vai assistir as apresentações, exatamente, vai criando esse público, vai ampliando. Às vezes até uma pessoa já, por exemplo, uma avó ou avô, que às vezes não teve esse acesso à música clássica, passa a ter. Então, é muito bacana esse movimento todo, né? A formação do público é essa, né, Patrícia? A nossa luta é para montar, como você fala, assim, um ecossistema assim, que é geral, né? Então, assim, essa rede de orquestras já é isso. Então, o menino iniciante ali que entra na orquestrinha Alegreto, ele tem a outra orquestra, ele já vê a outra, ele quer tocar, quer passar para outra, quer tocar na jovem, depois quer tocar na sinfônica, né? Quer ser igual aquele músico que está ali tocando, né? Exatamente, e tudo vai se ligando, né? Próximo ali dele, né? Para as oficinas, né? Para aqueles cursos de iniciação musical, para o guri, para todos. É importante que tenha a sinfônica. Né? Eu sempre falo que o que dá sentido a todos esses programas, né, educativos de música é ter uma orquestra profissional também, porque acaba mostrando que existe um caminho até lá. Né? É uma orquestra que as pessoas podem assistir, podem ter essa experiência de assistir. Né? Porque não adianta você ficar estudando música e ser uma coisa alienígena para a pessoa. Né? Não, existe uma orquestra, existem orquestras. Né? Então, é importante ter todo esse caminho, né? Esse movimento. Eu achei muito interessante essa parte de você falar desse... Porque, na verdade, é um contexto, né? Exatamente, é um contexto. Você falou tudo. Né? O ambiente é o contexto. Né? Porque senão fica sem esse contexto. Como que você vai implantar mesmo o guri, né? Como você falou. Como você implanta
ali as aulas de iniciação musical sem ter, né? O resto. Então né? fica sem contexto. É muito importante isso. Então, olha, para reforçar o serviço, então, concerto de estreia da Orquestra Sinfônica Jovem de Indaiatuba, dia 12 de setembro, sexta-feira, 20 horas, no CIA, ingressos, então, retirada pelo Simpla. Aí, assim, gente, tem que confirmar lá, né? Tem que ir. Tem que ir. Retirar, Pegou o tem que ingresso, tem que ir. E não vai se arrepender, né? Claro então... que não. Não, em nada. Então tá aí. Bom, o CIAES, pessoal, fica na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número, não vou lembrar, a gente vai colocar lá no serviço, na descrição do episódio, vai ter esse serviço, tá? Do ladinho da FIEC. Logo isso, depois. No Jardim Regina. E aí a gente tem que falar sobre o álbum da orquestra Música Interior, que vai ser lançado agora, nesse mês de setembro. A orquestra está no seu segundo álbum, né, Patrícia? No ano passado a gente já gravou, né, um álbum com Neymar, né, com violeiro, né? Então, assim, já estamos fazendo parte dessa... A gente estava falando do rock, né, do samba. A gente gravou um álbum com viola caipira, né, um instrumento extremamente ligado à nossa região, né, aqui é o nosso lugar. E esse ano a gente gravou um outro álbum que se chama Música Interior, que é um álbum todo ele formado por compositores que tem uma ligação com a região, né, com o interior aqui de São Paulo, né, região aqui de Indaiatuba, Campinas, e que são compositores vivos, né. Isso é o mais interessante, que a ideia era justamente trazer essa... não só abrir um espaço para os compositores, que é uma coisa que as orquestras precisam fazer, né, fazem pouco, né, e a gente quer fazer isso, tem feito muito isso, mas também mostrar para o público que ainda existem compositores, né, que é uma outra parte que às vezes fica um pouco oculta, né, a gente vê, até pelas orquestras mesmo, né, elas pensam, a gente está tocando aqui, tem o executante e tem a plateia, fica muito nessa dupla, né, mas existe uma outra parte que são os arranjadores, né, são os compositores, que é quem cria justamente a música que vai ser tocada, né, então precisa ter esse triângulo, né. E a gente queria jogar uma luz nisso, né? Mostrar esses compositores, essas pessoas, né, que escrevem, que estão na ativa ainda, né? Então, 2 peças, inclusive, foram escritas especialmente para esse álbum, né? Ou seja, são estreias de fato, né? Vão ser tocadas inéditas. A gente gravou em maio, teve esse tempo de produção, né, do álbum. E a gente vai sair agora no final de setembro com uma mini turnê, né? A gente vai tocar em Campinas, né, no Instituto de Artes da Unicamp. Depois, no dia 26, em Itatiba. 27 aqui em Indaiatuba, às 20 horas. Ingressos pelo Simpla, quem retirar vá mesmo, né? E encerro no domingo com um concerto em Mojimirim, né? Então, essa mini turnê da Sinfônica de Indaiatuba com o álbum Música Interior. Eu tive a honra de participar de um ensaio da gravação desse álbum. Eu vou colocar no link também na descrição do episódio a matéria sobre essa gravação, né, que a gente fez. E, assim, um destaque para mulheres compositoras. Exatamente. Não é, maestro? A gente buscou, na verdade, mostrar um panorama mesmo, né, Patrícia? Então, tem a Júlia e a Denise, né, 2 compositoras, que foram justamente as peças escritas especialmente para o álbum, para a orquestra, né? E a gente tem também o Rafael dos Santos, que é um compositor de Campinas, né, que transita ali entre o popular e o erudito, né? O Raul do Vale, que vai fazer 90 anos ano que vem, então, e está nativo ainda, né? E o João Rocha também, que é um outro compositor que também esteve em contato aqui com a região, né? Não mora aqui na região, mas tem uma ligação. Então, esses 5 compositores, um álbum muito interessante, né? Tem música, desde música mais moderna, quanto música mais ligada, né, ao popular mesmo, né, fazendo essa permuta, né, entre o clássico e o popular. É um álbum muito interessante, né, as pessoas acho rico as pessoas conhecerem. Legal. Então, em Indaiatuba, dia 27 de setembro, às 20 horas, no CIA, ingressos pelo simpla.com.br. E aí, quando que os ingressos eles começam a ficar disponíveis no site? Desse concerto, eu acho que geralmente uma semana antes, 10 dias. Mas é só seguir o nosso... A gente sempre convida, né, a Patrícia, a acompanhar lá no Instagram, né, nas redes sociais. Não só por esses concertos, mas por tudo, né? Fica sabendo de todas as nossas ações, as vagas para a escola, né? Então ali vai ter um panorama
completo. E eu também dou programação lá em drops.net.br. Fazer propaganda. Acompanha a Patrícia também. Fazer propaganda aqui. Enfim. Mas, então, e aí nesse concerto, será que elas vêm também ou não, as compositoras? Eu ainda preciso ver, porque eles moram fora, né? Então, assim, mas a ideia é, vamos tentar trazer, né? Mas, de todo modo, nós gravamos todos, né? Porque vai ser lançado um álbum digital, né? Mas a gente fez uma versão de concerto também, que vai ser disponibilizado no YouTube. Né? Então, assim, a gente também fez uma gravação de cada um desses compositores, até para registro, né, Patrícia? Daqui a 100 anos vai estar lá o compositor falando sobre a sua obra, né? Então, assim, a gente vai passar isso, né, em todos os concertos. Né, quando que sobe, então? Quando que vai estar acessível? Na semana de lançamento. A gente vai lançar toda... Na semana do dia 25 de setembro, então vai ter disponível no YouTube... Aí, no Spotify, né? Todas essas plataformas de áudio, né? E o concerto ao vivo também, quem quiser assistir, no dia 27, né? Para poder ver a orquestra tocando, né? Ao vivo ali no teatro, esse repertório, esse programa. Então, o nome do álbum é o álbum Música Interior, da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. Que faz essa brincadeira, né? Do interior do estado, né? O nosso interior caipira com o nosso interior, né? Então tem essa brincadeira. Mas não posso deixar de perguntar, fora a música clássica, o que está na sua playlist? O que está na minha playlist? O maestro ouve sem ser clássico? Nas horas vagas, nas horas livres. Olha, tem poucas horas vagas, na verdade, né, Patrícia? Assim, ensaia muito, né? Ensaia, tem muito trabalho burocrático também, né? As pessoas têm uma certa... Não é ilusão, né? Mas uma ideia que, né, a gente fica só na música ali, mas não é, né? Eu sou diretor de toda a instituição, então acaba que eu passo horas vendo planilha de Excel, né? Não é muito romântico. Né? Montando repertório, fazendo projeto, né? Como eu falei, a gente tem todas as outras fontes, né? Fazendo gestão, né? Então é quase um trabalho de CEO, assim mesmo, né? Mas eu ouço de tudo, realmente. Né? Eu ouço muita coisa no carro, assim. Ouço muita música popular, né? Dos clássicos, assim, né? Gilberto Gil, né? Essas coisas assim. Qual a sua música preferida? Eu sempre falo que a minha música preferida é a música que eu tô estudando, porque tem que ser. Do momento. Do momento. Então, assim, Mas não tem uma lá, assim, que essa aqui... eu acho que é de época. Não tem muito, assim, essa música é uma música marcante, assim, né? Eu achei que tivesse uma música... Eu gosto de Beethoven, das sinfonias, assim, sempre que eu ouço coisas diferentes, assim, né? É uma coisa engraçada, né? Sempre Mas eu gosto muito de compositores brasileiros, então talvez um estilo. Não vou definir uma música, mas um estilo, né? Então eu gosto dos compositores orquestrais, né? Eu gosto de Cláudio Santoro, estudei, né? Meu doutorado é sobre ele e tal. Guerra Peixe também, que é um outro compositor que a gente tem tocado bastante, então eu gosto muito desse... Já ouvi vocês tocando. Desse grupo de compositores. E o que falta para mudar para Indaiatuba? Olha, eu tenho feito... É que eu faço muita coisa fora de Indaiatuba também, né? Eu tenho uma ligação muito grande com a Unicamp, né? Então, então não sei, qualquer hora eu venho para cá. Eu moro em Indaiatuba, traz todo mundo para cá. Mas eu praticamente moro aqui em Indaiatuba, conheço tudo de Indaiatuba, né? Não é um problema. Já tá abraçado pela comunidade, que já abraçou a orquestra, a associação, enfim, já tá tudo em casa. Às vezes eu passo mais tempo em Indaiatuba do que quem mora em Indaiatuba, então tô tudo aqui, conheço todos aqui, não tenho essa... Indaiatuba faz parte do meu coração também. E o que é a Sinfônica de Indaiatuba para você? A Sinfônica tem sido o trabalho da minha vida, assim, né, Patrícia? Assim, uma construção, como eu falei, uma construção que tem muito tempo, né? E é um trabalho que, para mim, é emocionante, porque eu participei desde o começo, de fato, né? Então, assim, a gente não começou já grande, né? A gente foi construindo, né? Eu sempre brinco, eu e o Vitor, né? Que também está comigo já há 10 anos, né? Da gente ter feito de tudo, realmente, né? Desde de estar lá regendo, mas de carregar cadeira. A gente já fez realmente tudo. A Lourdes também, né? Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que, para mim, é uma experiência... E com os músicos também, né, que estão há muito tempo aqui e a gente tem um bom relacionamento, né? É difícil uma orquestra que tem tanto tempo de estrada, né, junto, que manter, né, um bom relacionamento entre regente e orquestra, entre os músicos, né? Então, assim, é um grupo que tem muito pouco problema, assim, de tudo, né? E está construindo essa relação com a comunidade também, com a cidade, né? Então, assim, para mim é meio que um projeto, não sei se daqui para frente, né, vou ter outros projetos também na vida, né, mas
tem sido o meu projeto de vida, assim, né? Montar essa orquestra, essa instituição, né? Não só orquestra, né? A gente fala orquestra, mas é a orquestra, é a escola, é a orquestra jovem, né? Todo esse aparato que a gente tem aqui. Né? E qual que é a sua meta? Onde chegar com esse trabalho? Até onde ir? Eu acho que não tem, né, assim, Um limite. um limite, né? Isso eu acho importante pensar que não tem um limite, né? Nos dois sentidos, né? Tanto para não chegar uma hora ficar cansado e se frustrar, né? E é importante ter sempre esse espaço, né, de crescimento, né, Patrícia? Eu acho que tem, né? Então, assim, eu sempre digo, a gente está em construção eterna e permanente, né? É igual estudar, né? Eu não acho que eu já terminei os meus estudos, né? Eu sempre estou estudando, né? Então, assim, cada concerto, por mais simples que seja, né? Eu estou lá estudando, né? Tenho que estudar, né? Se eu vou reger uma peça que eu já regi 5, 6, 7 vezes, né? Eu preciso pegar ela, estudar, ver de novo, né? E talvez ver outras coisas, né? Coisas que eu não tinha visto até então. Então, assim, a música realmente é um universo muito rico, né? Não só a música que a gente toca, mas essa parte também de levar a música para as pessoas, né? Quantos bairros de Indaiatuba que a gente ainda não está presente, né? Então, assim, até estar presente na cidade inteira, acho que ainda tem espaço para a gente crescer. Né? A gente olha, assim, a qualidade da orquestra é tão, né, incrível, e a gente olha para ser tudo tão fácil, né, para vocês. Mas como é esse? Existe esse desafio? Existe um nervosinho na hora da apresentação? O desafio de fazer aquela apresentação, aquele concerto? Porque realmente é impecável ali, né? E como sendo um acústico, não dá para errar, né? É impecável mesmo. Nunca vi uma orquestra trocar uma nota fora. Não dá para voltar, né? Então, não né? tem Então, volta. como é esse desafio, assim, para vocês? Isso Parece que é tão, assim, natural que a gente não consegue identificar até a dificuldade, mas existe ou não? Como que existe, é isso? claro que existe. Na verdade, tocar em orquestra, né? Principalmente para os instrumentos que tocam sozinhos, né? Que a gente fala de solo, né? Regente também. Não é algo relaxante, vamos dizer assim, porque existe uma tensão muito grande, né? Justamente por isso, né? Você não tem uma segunda chance, né? Você tocou, errou ali e tal, não vai voltar, né? E corrigir, né? Mas assim, primeiro eu quero dizer que a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba é uma orquestra que tem atingido um nível musical muito alto, né? Assim, é uma das melhores do interior, né? Uma das melhores do estado, né? A gente tem feito essa construção, né? E acho importante as pessoas saberem disso também, né? Isso por uma série de fatores, né? Tanto por qualidade dos músicos, né? Qualidade da administração da instituição, enfim, né? E eu sou uma pessoa muito calma, assim, no geral, né? Então, acho que eu tento passar essa segurança para todos que estão ali, né? Então, assim, eu sinto que, óbvio que tem repertório mais difícil, né? E aí a orquestra fica mais insegura, né? Porque é mais difícil, né? Mas da minha parte, é a minha função passar essa tranquilidade, né? Essa segurança para todo mundo, né? E tentar ali... Uma orquestra é igual um transatlântico, né? Então, assim, se o comandante lá ficar nervoso lá, ele vai bater, todo mundo entra em pânico, né? Então, assim... Então, a ideia é sempre levar, né, o mais calmo, o mais tranquilo possível, né? Uma forma mais segura, né? Todo mundo... E tem dado certo, né? Tem dado super certo. Prestigiem as orquestras, porque são incríveis mesmo. E parabéns, Paulo, pelo seu trabalho, viu? Obrigado. É um orgulho mesmo para Indaiatuba. Eu que fico feliz, né, de saber de você que acompanha já há tanto tempo, né, Patrícia? E fico feliz também da comunidade, né, desse apoio, né, desse acompanhamento que as pessoas vêm tendo, né, cada vez maior. Né, isso também anima a gente, né, que está aqui desse outro lado a continuar trabalhando cada vez mais, não só para fazer concertos melhores da Sinfônica, né, mas também para fazer todo esse outro trabalho, né, de educação, de formação, né, as outras orquestras, né, a Orquestra Jovem, as outras orquestras de estudante a gente tem, né, que são importantes, né, a comunidade precisa disso, né, e a gente precisa disseminar isso, né, e a gente sempre fala, não é para tornar profissional, mas é porque a música realmente ajuda as pessoas, né, a se tornarem melhores, né, a entender o outro ali, né, um grupo coletivo, né, a pessoa eu preciso tocar junto com você para poder dar certo, né, não uma coisa só minha, né, então isso muda um pouco a visão das pessoas, né, no momento que a gente precisa muito disso, né, a gente vive um mundo cada vez mais individual, né, do celular, de cada um tá ali na sua... As pessoas estão sentadas uma na frente da outra conversando por celular, né? E na música não existe isso. Você não pode tocar pelo celular, né? Assim, então você tem que estar junto, né? Então essa coisa... Tem que estar entrosado, né? Exatamente. Cada vez mais vai passar a ser um valor importante, né? Porque à medida que a gente vai avançando no tempo e na tecnologia, né? Parece que as pessoas vão se afastando cada vez mais, né? Curioso isso, né? A rede, ela afasta, né? Então, assim...
E o presencial, que é o que a música exige, né? E sempre vai exigir, né? Não vai ter muito jeito, né? Traz uma humanidade maior, né? Que a gente vem precisando cada vez mais, né? No mundo. E para o público, acho que desperta a sensibilidade, faz bem para a saúde mental, né? Para quem toca e para quem está no público, né? Porque a plateia, ela também é um coletivo que está ali, né, Patrícia? No momento de concerto não existe orquestra e público, né? Tá todo mundo que está ali naquela sala, tá num mundo, num universo junto ali, né? Então, por isso que não pode fazer tantos barulhos, né, como você está reclamando, né? Por isso que às vezes a criança chorando, ela desperta e quebra esse encanto, né? Mas assim, não existe essa diferença no momento ali da performance, né? Orquestra e público é um só, né? Uma coisa só. Tá certo. Maestro, muito obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço. Volte mais vezes. Só chamar que a gente vem. Vou chamar várias vezes ainda. E eu espero que vocês, então, tenham gostado da nossa conversa. Eu vou reforçar, então, para acompanhar a orquestra, @Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. E o nosso episódio, então, vocês conferem completo. Vão assistir também um trechinho lá da gravação do álbum Música Interior. Tá bom, pessoal? Até o próximo episódio.